Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Face. Infelizmente, mais uma semana distantes, mas próximos nos nossos corações, nas nossas mentes, que a gente possa se interagir bastante nesses minutos que ao longo da palestra, que a gente possa se entregar. É um momento agora que a gente necessita de se entregar e absorver o melhor, sempre, né? O melhor que existe, tanto da equipe espiritual, como de nós aqui encarnados temos para uns com os outros. Mas antes de fazermos nossa oração inicial, essa semana é uma semana muito gratificante para nós que estamos aqui no centro, trabalhando de alguma forma, pois segunda-feira foi o aniversário de 9 anos do nosso centro. Mas eu queria dizer algumas coisas bem simples antes de iniciarmos. Por volta de 1943, seu Roberto Previdelo integrou-se ao movimento espírita, sendo um dos fundadores da USE, União das Sociedades Espíritas. Dedicou-se 35 anos ao CIPS, Consórcio Intermunicipal de Promoção Social. Seu Roberto dizia que o segredo da longevidade devia-se à dedicação intensa à doutrina espírita e à assistência social. Foram quase 60 anos de trabalho espírita. Inspirado no seu Roberto, seu João Carlos Previdelo e também seu Ademar Previdelo, junto com outros colaboradores que iniciaram esse trabalho aqui na casa, em 6 de abril de 2011, fundaram o Centro Espírita Chico Xavier, tendo como meta continuar o objetivo principal de acolher pessoas amorosamente, independente de religião, abrindo suas portas para que juntos possamos caminhar junto ao progresso. Então, eu agradeço imensamente, porque quando eu comecei aqui, há 8 anos, já sou um pouquinho velho de casa também, eles me acolheram muito bem e eu acredito que todos que chegam na casa, todos que vêm aqui, são acolhidos da mesma forma como eu fui quando cheguei aqui. Então a minha gratidão imensa a seu João Carlos, a seu Ademar que muito me incentivou para estar aqui nesse momento hoje. Então, tudo isso que estamos aqui promovendo para vocês, a nossa imensa gratidão, não só a eles, mas a todos aqueles que passaram por aqui e aqueles que ainda continuam aqui contribuindo em prol do nosso progresso espiritual. Então vamos à nossa oração inicial antes de passarmos para a exposição. Que levemos nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a equipe espiritual que não só trabalha aqui, neste momento, conosco, mas nos lares de cada um de vocês. Não se esqueçam disso jamais. Seus mentores, essa espiritualidade amiga sempre estará junto com vocês, fortalecendo a cada momento, a cada instante, para que juntos possamos seguir a nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre. Que assim seja.
A gente tem que agradecer muito à equipe espiritual e ao meu queridíssimo cunhado, que eu tive que ligar para ele rapidamente para ajeitar as configurações do computador ali, mas deu tudo certo. Então vamos lá. Eu escolhi esse tema porque eu estava lendo esse livro e eu achei muito interessante. O Espírito da Verdade. Psicografia de Chico e Valdo Vieira. E esse é o capítulo 25, Fazendo Sol, por Meimei. Eu não vou descrevê-lo inteiramente. Eu vou pegar alguns tópicos dele, mas peguei outras passagens desse livro também que são muito interessantes para a gente poder elucidar todo esse aspecto que Meimei quis trazer para nós também. Então vamos lá. Não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Na nossa vida atribulada do dia a dia, mesmo hoje passando por algumas situações que a gente tenha que ficar imóvel, vamos dizer assim, para quem é muito agitado, nós ainda perdemos tempo em muitas situações. Deixamos de fazer algo que poderia ser essencial para uma, para duas, três. Quantas pessoas poderíamos usar o nosso tempo? Não é o tempo que às vezes devemos refletir, que esse tempo com certeza será muito bem usado. Mas eu digo do tempo de doação. Só que não só de doação, a gente usa muito tempo para se lamentar das situações. Algo nos afetou e eu fico, nossa, como que aquela pessoa é ingrata comigo? Por que ela fez isso comigo? Eu não mereço isso. E nós começamos nesse processo incessante de por que comigo? E essa lamentação, o que ela nos faz? Faz a gente não sair do lugar. Literalmente. Não são todas as pessoas que fazem isso. Tem pessoas que têm problemas sérios, como a depressão, que eu gosto muito de ressaltar nas palestras, nas exposições, porque a gente às vezes acaba deixando de lado, esquecendo todo esse processo que as pessoas sofrem por algum problema. E às vezes o problema dela é muito mais necessário o olhar do que o nosso. Mas nós vivemos num mundo, às vezes, nosso egoístico, que deixamos de atender pessoas necessariamente necessitadas. E assim são o decorrer dos dias. Passam um, passam dois, passa uma semana, passa 3, um ano. E nós continuamos nessa. Às vezes nos fazendo de vítima das circunstâncias. Não, é porque meu filho me deixa assim. Olha como meu filho age mal comigo, ele é mal educado, como ele é assim. O que nós fazemos? Transferência de responsabilidade. Nós jogamos a responsabilidade para o outro e esquecemos que ela começa em nós. Nós somos a transformação. E cada um no seu momento. Então a gente tem que diminuir muito esse processo de se lamentar e perder tempo. Porque o tempo que passou, não tem como resgatá-lo mais. Mas daqui para frente, a gente consegue. Então hoje vamos falar muito no quê? No hoje. Devemos viver hoje, o presente, intensamente. Não sabemos como será o porvir. Mas devemos necessariamente olhar para o hoje. O que acontece ao nosso redor, o que acontece à nossa família, o que acontece no nosso trabalho, o que acontece com nossos vizinhos, amigos, parentes distantes.
Ah, mas eu tenho que falar com eles. O William fez uma palestra magnífica há 2 semanas atrás, o pensamento. Nós nos ligamos com essas pessoas. A partir do momento que nós ligamos com essas pessoas, nós já não estamos perdendo tempo. Porque estamos transmitindo algo dentro de nós. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. É um negócio, vocês vão achar até um pouco engraçado, e é mesmo. Eu brinco muito com a minha esposa quando eu estou meio irritado com alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para passar. Então eu vou lavar a louça, essa semana passada eu fui pintar o quintal de casa. Então, você usa o tempo de uma maneira útil e fazendo o melhor que você pode. Em vez de ficar lá só resmungando no seu canto, lá, nossa, ai, mas por que ela fez isso comigo? Né? Igualzinho rabugento, alguma coisa assim. Por que a gente não pode ser útil de alguma forma? Mesmo eu irritadiço em algumas circunstâncias, mas eu fui útil. E por que nós não podemos ser útil? Por que nós não podemos esquecer o problema e fazer algo que possa ajudar, como eu disse, que seja uma pessoa? E mesmo que não seja imediatamente, mas que aquilo sirva posteriormente de auxílio. Então, independente do que aconteça conosco, de problemas, que são os mais variados, quantas pessoas aí têm problemas muito difíceis? Saúde é um problema muito difícil. A morte de um ente querido é muito difícil. Mas quando olhamos que existe algo maior do que nós mesmos, só que esse maior existe em nós, nós podemos dar um passo incrível nas mudanças de como enxergar, sair desses problemas, identificá-los, mas prosseguir, não estagnar. Porque outra coisa muito importante que acontece conosco é o medo. O medo nos paralisa. E muitas das vezes deixamos levar por esse medo, o medo do amanhã, o medo da morte, o medo de sofrer e muitas vezes até o medo de amar. Existe. Então a gente às vezes é levado por essas situações, esse medo vai gerando ansiedade, vai gerando mais coisas e aquilo vai nos consumindo, até que chega um momento que a gente não sabe para onde deve ir. Por isso, faça sempre o seu melhor, porque nós temos o melhor dentro de nós. A gente precisa parar e ver isso de bom também. De tudo que acontece de ruim ou de problema, tudo tem a parcela boa. E nós precisamos, desde já, fazer isso. Olhar o que há de bom por trás das circunstâncias. Não é olhar o que de bom que existe só agora que está acontecendo tudo isso. Já devíamos ter feito isso. Mas se perdemos tempo, existe o agora, começamos agora. E depois, temos que continuar, não podemos parar com isso de maneira alguma. Isso é dia após dia. Temos que rever tudo isso. Não é só agora. Isso é constantemente. Eu quis trazer algumas frases também do Chico, porque como o centro tem o nome dele, uma homenagem,
nada mais belo do que trazer, ainda mais ele que teve a comemoração na semana passada, no dia 2, trazer algumas frases muito empáticas do nosso querido Chico. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. Será que fazemos isso? A começar dentro de casa? Será que olhamos para os nossos filhos, nosso cônjuge, nossa sogra, e falamos que ela é importante para nós? A pessoa que está sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, por que não podemos chegar e falar que ela é importante para nós? Aquelas pessoas que pensam em suicídio, que estão sofrendo enormemente, por que não podemos chegar para elas e falar: você é importante para mim? Novamente é o medo que nos aflige de chegar e falar isso? Então o Chico, com pequenas frases de consolo para nós, mostra a necessidade que temos um dos outros. Nós não construímos isso sozinhos. Se vocês não estivessem aí, eu não estaria aqui. Então eu preciso, vocês são importantes para mim. Então, são coisas tão importantes que o Chico veio trazer para nós, que encaixam muito bem no que é esse fazer o sol. Pode ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouquecem de sofrimento. Olha como a Meimei trouxe alguns exemplos do que podemos fazer em relação às pessoas. Mas podemos fazer muito mais do que isso também. E o que fazemos hoje? O que hoje fazemos em relação às pessoas? Será que hoje não ficamos mais em acusar o outro, fazer algumas discussões tão sem sentido? Perdendo tempo para mostrar que eu estou certo e o outro está errado? Quem está certo e quem está errado? Quem somos nós para ficar julgando ou apontando o dedo? Então devemos rever muito os nossos conceitos a partir de hoje, se já não começaram a ser feitos antes. Por que perder tempo em coisas que não vão trazer benefício para ninguém? Ah, mas eu tenho que mostrar minha opinião. Opinião é uma coisa que devemos, num diálogo franco, para enriquecer. A partir do momento que aquilo se transforma em discussão, já não tem benefício nenhum. Aí já não foi só o mostrar a opinião, foi tentar impor que você está certo, que eu estou certo, que ele está errado e assim por diante. Mas será que é dessa forma que devemos agir? Porque quando fazemos isso, esquecemos disso. Perdemos tempo em algo útil que poderíamos estar fazendo por alguém. E não há nada mais gratificante do que ajudar alguém. Não precisa da pessoa necessariamente agradecer por aquela dedicação de alguma forma.
Porque o olhar que a pessoa faz, ou algum gesto de agradecimento que seja, aquilo já é o suficiente para nos trazer uma tranquilidade fantástica. E o que nós queremos do mundo? O que tanto nós procuramos? Paz, não é verdade? Quantos de nós não procuramos a paz? Só que esquecemos que a paz não cai do céu por si só. É ação. A paz é amor em movimento. Porque quando fazemos o bem por alguém, independente do que seja, nós trazemos a paz conosco. Agora imagine vocês se a gente faça isso todo dia. Olha o tanto de paz que teremos. A gente sabe que o dia a dia também é difícil, que podemos deslizar. Não é uma cobrança disso. Não é algo que a gente tem que fazer. Quanto mais fazermos, aí eu vou ter paz. Porque aí a gente vai ligar um piloto automático e não vai fazer de coração. Aí tudo que a gente está fazendo se perde. Porque a gente não está fazendo com uma vontade que vem lá de dentro. Porque falar é muito fácil. Eu estou com vontade, eu preciso ajudar, eu vou ajudar, eu quero. Mas lá no íntimo, ainda falta aquela coisa de entrega realmente. Devemos nos entregar. Só que só fazemos isso quando olhamos para nós mesmos. O que tenho não me pertence, embora faça parte de mim. Tudo o que tenho foi um dia emprestado pelo Criador, para que eu possa dividir com aqueles que entram na minha vida. Ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Perfeito. Estamos de passagem aqui. Temos uma oportunidade única nesse momento de estar aqui encarnados, podendo progredir, podendo usufruir de um corpo físico para o nosso melhoramento espiritual. Então devemos usá-lo da melhor forma possível. E cada pessoa que passa por nós é um pedacinho de esperança, é um pedacinho de conhecimento, é um pedacinho de sabedoria. Sabedoria que muitas vezes a gente acha que quanto mais nós estudamos, adquirimos. Isso é um conhecimento. A sabedoria é muito mais que isso. É a assimilação com a entrega. Muita gente adquire um conhecimento fantástico, mas não consegue se entregar ao próximo. Não consegue visualizar que existe algo muito além daquilo que ele pode enxergar. Quantas pessoas sábias, que às vezes não têm nem instrução escolar, que nos transmitem mensagens magníficas, plenas, profundas. Eu estava até hoje conversando com a minha esposa. Minha mãe estudou até a 4ª série, mas tinha uma sabedoria muito grande para passar para mim, para os meus irmãos, para as outras pessoas. Então, quando olhamos a possibilidade de cada ser existente na Terra podendo passar algo de bom, porque todos têm algo de bom,
nós começamos a acender uma chama. O sol não é uma chama de calor que necessitamos tanto, que brilha, que hoje amanheceu, né? Ontem estava uma chuvinha, mas graças a Deus, né, deu uma refrescada e diminuiu a secura. Mas o sol nos transmite esse calor. Esse calor está em nós também. Não falamos tanto de calor humano. Quando a gente está ali dando um passe, ou está às vezes próximo de uma pessoa que a gente gosta, às vezes a gente não sente aquela quentura, né? Em Minas a gente fala muito isso, quentura. A gente não sente isso. É o calor da pessoa nos transmitindo isso. E esse calor independe de instrução, de classe social, depende de tudo isso. Por isso que devemos já também erradicar qualquer tipo de preconceito que temos. E parar de falar, de pensar que tudo tem que ser da nossa forma, do meu jeito, e que a pessoa ainda não é capaz. Muitas das vezes ela é muito capaz que nós mesmos. Essa frase eu achei muito interessante, porque eu olhei ela como um paradoxo. Porque ali a Memei fala, sai pois de ti mesmo. Só que para sairmos de nós mesmos, primeiramente a gente tem que entrar em nós mesmos. Entrar no profundo da nossa alma. Olhar o que existe em nós, de bom, de ruim, do que precisamos lapidar, do que precisamos melhorar, nossos medos, inseguranças. Porque quando eu falei anteriormente de medo, não quer dizer que não podemos ter medo, que não podemos ser inseguros. A questão é de como lidamos com esse medo, de como lidamos com essa insegurança. O que ela está fazendo de nós no dia a dia? Ela está nos consumindo dia a dia? Então é isso que devemos estar atentos. Mas precisamos então, primeiramente, entrarmos para dentro de nós o autoconhecimento. Sem conhecermos o profundo da nossa alma, que mesmo assim ainda vai faltar bastante coisa, mas o que a gente conseguir nessa encarnação já vai ser de grande valia, já vai ser muito importante. Porque é a partir desse autoconhecimento que a gente vai fazer esse processo de burilamento. E quando a gente faz esse processo e consegue atingir uma instância determinada, conseguimos sair de nós mesmos para conhecer a glória de amar. Só que, como eu já disse também, nós temos medo de amar, de falar para os outros que nós amamos. Às vezes a gente olha, a pessoa fala, nossa, fica falando que ama a outra. E a gente fala, nossa, mas como? E é algo que existe dentro de nós e só falta a gente soltar isso para fora. Porque eu acredito que grande parte de nós, não só dos que estamos aqui nos assistindo, mas eu digo de nós, do planeta, já fazemos essa parte. Mas a gente, às vezes, tem um pé atrás e a gente acha que tudo está piorando, que tudo está levando para algo pior, que as pessoas estão piorando, e não estão. Hoje é muito melhor do que era antes. Por que a gente fica pensando incessantemente de coisas ruins, apenas de coisas ruins? Então é hora de mudar isso.
E quando a gente olha para as pessoas e vê o amor, e não só nas pessoas, vamos um pouco mais além, vamos para os animais. Acredito que grande, assim, vamos dizer, mais de 90% tem animal doméstico. E se não tem, duvido que não goste de ver um pássaro cantando. Quando paramos um tempo e olhamos a natureza, as flores, as árvores, o fluxo do rio, isso não é amor? Às vezes nós só não expressamos isso verbalmente, o que não é necessário muitas das vezes. Mas quando olhamos e vemos certas situações, falamos, nossa, como isso é lindo, como isso me engrandece, isso é o amor divino. Quantas coisas divinas existem no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, além da esposa divina do lado, a gente levanta, eu tenho que fazer um café rápido, né? Porque se eu não tomar café de manhã não funciona. A gente olha o sol resplandecendo, trazendo toda a energia que nós precisamos. A sabedoria divina é muito grande. Se não necessitássemos o sol, para que ele existiria? Então nós necessitamos. Nós necessitamos da água. Necessitamos das árvores. E assim vai. Por muito tempo, eu esperava na hora do almoço, porque eu trabalho distante de casa, ficava sentado no carro, olhando as pessoas que passam nas ruas, o fluxo. Para muita gente é um automatismo. Só que se a gente olhar um pouco mais profundo, a gente vai ver a beleza disso no dia a dia. Mas por que nós somos teimosos e queremos enxergar ainda o lado ruim das coisas? Vamos tirar um pouco desse automatismo. Vamos parar e olhar um pouco mais para sermos mais felizes. São Francisco de Assis diz: apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Não vou adentrar muito aqui hoje, porque isso daria até uma palestra, né? Falar das nossas sombras. Mas o que eu quero dizer para vocês, imagine se eu olhasse para mim e vendo algum medo que eu tenha, ficasse preso nisso. Se eu vendo alguma insegurança que eu tenho, ficasse nisso. Uma ansiedade radical me corroendo, ficasse nisso. Mas será que não existe luz em mim? Não existe em você que está aí? Aos espíritos que tem vários aqui hoje? Será que não existe luz em todos? Existe luz em todos. Por que não podemos ver o que de bom fazemos e o que de bom podemos fazer? Para infiltrar nessas mazelas, nesses miasmas que existem em nós, para iluminar a sombra. Foco. Eu tenho uma escolha. Eu posso focar no meu problema, na minha insegurança, no meu medo. Ou eu posso focar nas coisas boas que eu posso
fazer que eu faço pelas pessoas. A escolha é nossa. E é para hoje. Acho que é o vídeo agora. Não. Essa é do André Luiz. Brilha o sol naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Então ali existe algo que a gente... Não existe outra alternativa. Somente o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Olha quanta coisa podemos realizar em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia, em 2 e assim sucessivamente. Então olhemos para isso. Vamos fazer essas escolhas, a escolha do amor. Vamos juntos. Eu, você, todos, unidos. Ah, mas a gente mora distante, a gente não se encontra. Não necessariamente precisamos estar unidos fisicamente. Mas se estamos unidos mentalmente num propósito maior, estamos trabalhando muito bem o amor. Então agora acho que é o vídeo. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar, ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção.
Todos estamos na Terra para aprender. E as lições muitas vezes são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do riso e nunca os sinais da mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais forte nossas estrelas. Muito bonito, né? Acho que não precisa nem comentar muito, né? Caindo naquilo que eu já tinha falado. O que eu escolho para mim? O que eu quero fazer? Eu tenho as opções. Eu preciso saber o que eu vou escolher, porque cada escolha existe uma consequência. Então é muito importante pensarmos nisso. Agora vamos falar dessa passagem do Evangelho, que por sinal sempre vai caindo, né? Eu que já participei do teatro e falei o Sermão do Monte, que é belíssimo. Então tem essa parte fantástica em Mateus capítulo 5. Ali eu ainda deixei parte dos versículos 13 e 14 e o 16. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sal dá o tempero, luz a iluminar, mas tanto um como a outra precisa de algo muito importante de nós. E não adianta você às vezes pensar que eu não dou conta, que eu sou incapaz, que não é. Todos nós temos a capacidade. Só que o que isso exige de nós é esforço. Sem o esforço necessário, nós não vamos atingir o que Jesus trouxe para nós em sal da terra e luz do mundo. Não é uma tarefa fácil. Não, nem um pouco. Eu até estava vendo a palestra do Rossandro em Uberlândia, se chama CEL, se não me engano, né, o congresso que teve, e ele estava falando justamente disso. Uma palestra belíssima. Mas uma parte me tocou profundamente. Foi quando ele falou o seguinte: nós, algumas pessoas, às vezes somos taxados de omissos, porque não segue A, não segue B, não faz isso, não faz aquilo, não dá às vezes a opinião que alguns gostariam que dessem.
Só que aonde está a omissão quando nós buscamos Jesus? Aonde está a omissão por estar buscando Jesus? Não existe omissão nisso. Pelo contrário, é uma entrega, é um esforço muito grande que nós todos estamos fazendo. Porque se você está aí assistindo agora, é porque você quer se entregar a esse momento. Quer se entregar porque nós aqui estamos falando nada mais de Jesus. Então por que nós não podemos entregar isso? Não só agora, mas constantemente. E não somos omissos, pelo contrário. Estamos trabalhando e buscando cada vez mais. Porque sabemos muito bem que longe ainda é a nossa caminhada. Temos muito a percorrer, muitas encarnações. Não importa como vamos voltar, porque é algo que também nós, às vezes, nos perdemos pensando, ai, como eu vou sair daqui, como eu vou voltar na próxima. Mais uma vez eu peço para vocês, e eu me incluo nessa, né? Então é nós. Vivamos o hoje. Nos entregamos ao hoje. Que sejamos luz hoje, aonde quer que a gente esteja. Que a nossa caminhada, nossa jornada, possa ser iluminativa. Para nós, primeiramente. Olhando para nós e vendo aquela luz que existe em cada um. Quando alguém olha para você e dá um sorriso por te ver, o que é isso? É luz. Isso é amor. Mesmo que não seja falado. Mas será que nós nos entregamos a esses detalhes? E o Rossandro ainda continua. A gente tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Às vezes queremos fazer, milhões de coisas. Só que às vezes esquecemos que nos pequenos detalhes está sendo plantada cada sementinha. Quem viu uma palestra minha, nem se lembra se foi ano passado ou retrasado, que eu falei de suicídio, que eu dei umas sementes de girassóis para as pessoas da plateia. Quando eu vi as pessoas publicando, me falando que plantou, que girassol, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Um gesto que aparentemente simples, olha que causou nas pessoas de verem o girassol crescendo. Então é dessas coisas simples que devemos nos falar uns aos outros. Porque sendo fiel nessas coisas simples, de amor, de entrega, com certeza a gente vai ser fiel no muito. A beleza de um minuto nos ensina muita vez a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Essa frase é para terminar todo esse processo, né? Ainda estava falando do girassol, já tinha até esquecido da imagem. Olha que legal, olha que interessante. O girassol vira para o sol. Nós nos viramos para o sol, mesmo aqueles que têm alguma aversão ao calor excesso, por problema epidérmico. Mas sabemos que nós nos voltamos por calor, para a energia. Quando a gente faz tratamento de realinhamento de chakras, algumas circunstâncias é necessário essa
identificação com o sol porque absorvemos. É importante para o nosso organismo, nosso perispírito absorve, né? Os chakras absorvem isso. Alguns. Então, olha a importância disso. Olha a importância de 1 minuto. A gente sabe que às vezes a gente fala para as pessoas, né, nesse momento que a gente está afastado das palestras, mas que muitos acompanham, para ver vídeos, né, no YouTube, algumas situações, uma leitura. E quando nós pegamos nesse minuto, nesse instante de aprendizado, e quando botamos em prática aquilo que estudamos, aquilo que absorvemos, nós mudamos, às vezes, uma existência inteira. Às vezes, uma pessoa que às vezes nem precisa nos ver. Mas eu sei que muitas pessoas que eu conheço estão por aí arrecadando alimentos, fazendo doações para as pessoas em necessidade, que muitas vezes não vão saber quem doou. Mas aquilo vai ser a transformação na vida delas. Então, esses pequenos gestos, esses pequenos minutos de doação, de caridade, de amor, podemos transformar a vida das pessoas. Então, sigamos esse caminho. Esse é o caminho que devemos seguir. Esse é o caminho que Jesus nos trouxe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo está no Evangelho. Tudo está no que Ele trouxe para nós. Então precisamos segui-lo a todo instante. Eu quis deixar essa frase do Chico também para o final, porque ela mexeu muito comigo. As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez. Mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Esse é o intuito. Esse é o intuito. E o vídeo que eu vou passar em seguida é justamente isso.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตRealmente esse vídeo é excepcional. Toda vez que eu vejo ele, não tem como emocionar. Principalmente juntando com a frase, né, do Chico, do sentir, das emoções. Então eu queria encerrar que a gente possa ser essa luz, que a gente possa ser sol, que a gente possa ser amor na vida das pessoas. E como o próprio título do capítulo do livro nos diz, fazendo. Então, que nós continuemos fazendo sol, hoje, amanhã e assim sucessivamente. Agradeço enormemente a vocês estarem acompanhando até o final. E para nossa oração final, eu queria que vocês, é uma música, e que por sinal remete à nossa equipe de teatro, eu queria que vocês fechassem os olhos em casa e apenas sentisse Ele, nosso querido Jesus, entre vocês. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nasceu em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer
mantendo os olhos fechados. E o nosso agradecimento final ao nosso querido Mestre Jesus, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que vocês tenham um ótimo restante de semana e que Jesus esteja em seus corações hoje e sempre. Que assim seja.